Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 12. Novo Testamento, Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 12. Amém? Novo Testamento, Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 12. A palavra de Deus colocou em nossos corações hoje, meus irmãos, é para cada um de nós, que já tem assim um tempo de casa, um tempo de obra, amém? Um tempo que aceitou o Senhor Jesus. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 12, amém? Vamos à palavra do Senhor. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, andai, necessitais de que se vós torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Versículo 13: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. 14: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Meus irmãos, essa palavra é em Hebreus capítulo 5, do 12 até o versículo 14. Meus irmãos, essa palavra é para cada um, de nós que já tem um tempo de casa, um tempo de igreja, um tempo que aceitou o Senhor Jesus, aquela pessoa que já tem pelo menos assim um ano de igreja, um ano de batizado. O que acontece? A palavra do Senhor está falando ali da pessoa que é o fraco, que é a pessoa que ainda bebe leite. Vamos passar para a parte espiritual. Gente, a palavra do Senhor de hoje está falando sobre aquela pessoa que não aceita uma palavra pesada, uma pregação forte, não aceita o que? Um puxão de orelha. Quando a palavra, sabe, que a gente vai no culto, a palavra cai certinho por aquilo que a gente está passando, por aquilo que a gente está fazendo e ninguém está vendo, mas só que a gente não aceita aquela palavra mediante o culto. Muitas vezes tem muito irmão e tem muita irmã, até mesmo pregadores, que dependendo da palavra ou da forma que ela vai ser expressada, o que acontece? A pessoa fica bicuda, a pessoa sai da igreja, a pessoa vai pulando de igreja. Ou então, por exemplo, acontece alguma coisa que vocês escutaram um não dentro da igreja, o que acontece? A pessoa já começa a endurecer o coração. Não, por exemplo, não, pastor, me dá uma oportunidade para me fazer isso, para me tocar um teclado, para me tocar uma bateria. Olha, ainda você não está preparado. O que acontece? A pessoa, ela não entende ali, ela não passa para o lado espiritual, não, só fica naquela visão ali, material. Ela vai ficar nervosa, triste, aborrecida, bicuda, e até vai sair, mas em nenhum momento a pessoa não para. Peraí, por que eu recebi aquele não? Em nenhum momento a pessoa dobra os joelhos, meus irmãos, e Senhor, eu pedi uma oportunidade, por exemplo, me tocar um teclado, mas no momento eu fui negado. Senhor, por quê? Meu Deus, o Senhor me conhece por dentro, o Senhor sabe no íntimo do meu coração. Já que o Senhor tocou com um pastor ou então com um líder falar não para mim naquele momento, é porque
alguma coisa tem que ser mudada na minha vida ainda. Essa é a forma certa de a gente agir, mas só que a gente não age dessa forma. Não estou falando para as pessoas que aceitou Jesus agora. Eu estou falando para a gente que já é velho de casa. Para a gente que já tem anos e anos que é batizado, mas nunca teve, talvez, um verdadeiro encontro com Deus. Por quê? Eu estou firme e forte na rocha, como o pessoal fala aí, né? Quando está tudo bem, eu estou rindo, estou brincando, estou louvando, né? Eu faço evangelismo para um lado, faço evangelismo para o outro, eu limpo a igreja, eu falo quando os instantes estão chegando, eu pego o telefone deles e faço um grupo de oração, coloco eles para estar se turmando com cada um de nós. Mas quando está tudo mal, o que acontece? Hoje eu não vou na igreja não. Ou então, se eu for na igreja, eu não faço nada disso. Eu fico sentado no banco, fico quieto no meu canto lá, nem olha para mim hoje. A palavra do Senhor hoje fala o quê? Nessa primeira parte, que a gente que tem mais tempo na presença de Deus, o que a gente tem que fazer? Já é momento da gente até ensinar para as pessoas que estão chegando. Como assim ensinar? Eu não sei pregar. Mas Deus te toca, da mesma forma que toca no pastor. Tenho certeza que também você ora, você jejua, você lê a Bíblia, e Deus, você tem um certo ali comunhão com Deus ali. Eu tenho certeza que Deus toca em você de alguma forma. Para quê? Para te dar uma palavra ali que naquela hora te fez bem. Quer dizer, o que você, na sua triagem, desde o momento que você batizou, aceitou Jesus, até o momento de hoje, tenho certeza que cada um de nós tem uma carga que Deus deu. Mas infelizmente o que acontece? A gente não está nem aí. Por quê? Se eu não estou preparado para me receber uma palavra pesada, não, essa palavra hoje está forte, essa palavra não é para mim não. Como que eu vou passar algo de Deus para outra pessoa, para um familiar, ou então para um vizinho nosso de cadeira, que talvez está precisando ali de uma palavra, está desesperado, está até rindo, cumprimentando, brincando, mas por dentro está todo quebrado, todo dolorido, precisando de uma palavra amiga, quer dizer, uma palavra da Bíblia, né? Como que a gente vai passar uma palavra de Deus para essa pessoa, se a gente mesmo não aceita ter um encontro com Deus? Isso, essa palavra de hoje de Hebreus capítulo 5 é para cada um de nós que é velho de casa. Porque, gente, no mundo, vamos falar assim, o mundo evangélico, vamos falar dessa forma, o que acontece? O pessoal acha que é aquele negócio rotineiro. Passei pelas águas, aceitei Jesus, vai todo dia na igreja, participa do Santa Ceia, que é batizado, que está andando ali conforme ele é a palavra de Deus ali, que só a gente, nosso coração e Deus sabe, não é outra pessoa que vai, né, julgar. Mas o que acontece? Mas tem muitas pessoas que acham que é só participar de culto, mas esquece que a verdadeira igreja é cada um. Somos o que? Membro do corpo da igreja. Amém? Somos templo do Espírito Santo. Mas o que adianta eu ficar só de aparência, só vir na igreja, carregar a Bíblia, eu só ficar louvando em casa quando eu louvo, né? Quando eu canto louvor em casa, quando eu pego para tocar um hino lá, quem é músico lá, vai louvar a Deus em casa. Então, não, só pegar minha Bíblia aqui em casa, então pegar minha Bíblia e para um lado e para o outro falar paz do Senhor na rua para as pessoas. Quer dizer, gente, isso não é ser evangélico. Porque se nós somos, a Bíblia fala que somos templo do Espírito Santo, o que acontece? O primeiro lugar que tem que ser mudado, o primeiro lugar que tem que ser transformado é onde? É a gente, é o nosso coração, o nosso interior, amém? Gente, uma coisa interessante que talvez você também tenha notado, essa doença que está tendo, né, o corona, serviu para quê? Tanto para peneirar, vamos falar dessa forma, e mostrar quem é crente de verdade e quem não é. Essa palavra de Hebreus cai direitinho nisso. Sabe por quê? Tem muitas pessoas hoje que estão dentro de casa, por quê? Com medo de uma doença. Mas tinha que ter medo de quem?
do que tem poder para tirar a doença, para condenar e para curar, para julgar se vai para a vida eterna ou se vai para o inferno. Mas não tem. A pessoa prefere ter medo de doença. Se vai trabalhar, vai na rua, vai no banco, vai no mercado, mas não vem para a casa do Senhor. Mas, igual eu falei, vir só à igreja não adianta. Se a gente vir só à igreja e se por dentro estivermos fechados, cheios de nós mesmos, sempre quando tiver uma palavra que Deus manda, que muitas vezes Deus não vai mandar a palavra que vai pegar a gente no colo, porque se a gente pegar a Bíblia para a gente ver, a palavra é totalmente diferente que muitos pregadores pregam aí, que é colocando a pessoa no colo para quê? Para a pessoa não emburrar e sair da igreja. Gente, a palavra de Deus serve para quê? Como manual de vida para cada um de nós. Então, como filhos, que a Bíblia chama a gente, fala que Deus chama a gente de filhos. Jesus é o nosso Pai. Ou outras partes também fala que Jesus é o noivo e a igreja é o quê? A noiva. Falou, gente, se a gente como filho de Deus, se a gente não consegue abrir o nosso coração para receber a palavra de Deus e refletir, pedir ao Senhor Jesus, Senhor, se é para mim, eu quero mudar, o Senhor conhece o meu íntimo, eu preciso mudar. Se tem alguma coisa ainda que está impedindo eu receber aquela bênção, Senhor, tem alguma coisa que está impedindo ainda eu fazer alguma coisa a mais para o Senhor, para a sua obra, ou abençoar alguém da minha família, então até eu e meus caminhos, Senhor, me mostra, me transforma, me renova. Por quê? Gente, o puxão de orelha numa pregação, biblicamente falando, não homem, não mulher, na Bíblia, puxão de orelha na pregação é para edificar. Amém? Se cada um de nós, eu, a pastora, cada um de nós, se a gente não aceitar, quando tem uma palavra que é direta ali para a gente, ninguém sabe o que a gente passa, o que a gente faz, mas Deus sabe. Deus fala ali naquele momento ali, ó, filho, hoje essa palavra é para você, porque eu não aguento mais eu ter te chamado para você ser luz, amém? Para você sal da terra e luz desse mundo, para você fazer a diferença, mas eu não aguento mais você sempre cair nesse mesmo lugar que só você e eu sabe, só você e eu ver. Então é momento da gente o quê? Poxa, parar e pensar, olha, o Senhor Jesus não me tirou das mãos do inimigo, né? Lá no meio da escravidão, para mim continuar sujo, para mim continuar sendo enganado e me enganar, né? Porque, igual eu falei, muitas pessoas pensam que ser cristão é ficar de aparência na igreja, vir somente todos os cultos, carregar uma Bíblia e falar para o Senhor, orar junto, louvar junto, sentado ouvindo a palavra junto. Mas não é só isso que o Senhor Jesus chamou a gente. Meus irmãos, se a gente parar e pensar um pouco nessa palavra de Hebreus, o que fala, a gente, na nossa triagem, na nossa caminhada cristã até hoje, tantas coisas que a gente já viveu, se verdadeiramente a gente teve um encontro com Deus, se verdadeiramente a gente deixou Deus ter uma intimidade, a gente tem uma intimidade com o Senhor, temos sim uma bagagem. Momentos que o Senhor, na hora que a gente ajoelhar para orar, o Senhor vai o que? Falar conosco, vai o que? Mediante o deserto que a gente estiver passando ali, se a gente deixar Deus falar conosco, trabalhar, reformar, né? Transformar, vamos ter uma bagagem espiritual sim. Vamos ser capazes de não só admirar pessoas que pregam não, pessoas que louvam não, pessoas que fazem a obra não, mas sim fazer a mesma coisa. Porque o Senhor foi bem claro, Ele chamou para cada um de nós, foi para quê? Para a gente se converter
né? Para a gente aprender os caminhos deles, para a gente viver o caminho dele. E para quê? Para a gente ganhar almas para ele, para o reino dele. Então, a vida cristã não é uma coisa individual, não é aquela coisa, não, vou buscar só para mim e para minha família. Eu passei pelas águas e eu já estou salvo, a minha casa está salva, não. Tem muito mais do que isso. E, gente, no capítulo 3, no versículo 13 e no versículo 14, fala da fragilidade, gente. Olha, quando você ouvir um não com seu pastor, ou então dentro da igreja, ou uma palavra que naquele momento ali você entristeceu, lembra, poxa, não é o homem que está falando comigo, é a palavra de Deus. Porque da mesma forma que o pastor está lendo ali a Bíblia, os irmãos também vão estar lendo. São as mesmas palavras, é a mesma palavra. A diferença é que temos que fazer uma coisa. Toda vez antes de abrir a Bíblia, Senhor, fala comigo. Senhor, não seja homem, não seja mulher. Senhor, a palavra eu preciso que seja para mim hoje. Eu vim receber o que? Da sua presença, meu Pai. Senhor, eu quero fortalecer mais de Ti, Senhor. Que a palavra do Senhor seja um renovo na minha vida, uma transformação na vida espiritual. É dessa forma que cada um de nós, tanto a pessoa que está pregando, é a pessoa que está sentada, deve buscar na hora da palavra. Não é fechar o coração, não, como muitas pessoas a gente vê. Porque que tem muita gente que fica pulando de galho em galho, quer dizer, hoje eu estou aqui na igreja, amanhã eu estou outra, lá eu estou outra, e final das contas eu vou para o mundo. Ou melhor, falando, quando eu escuto não, ou então na palavra é forte, eu fico triste naquele momento ali, ou fico aborrecido ali, ou então no meu coração fala aquela palavra não é para mim. Todas as provações que a gente passar, se for uma pessoa dessa forma, não vai aguentar, porque vai estar cheio dela mesma, do orgulho dela mesma. E o que acontece? Não, eu não recebo nada porque a igreja é ruim, eu não recebo nada porque o pastor é ruim, a pregação talvez não seja aquilo que eu vim buscar. Porque hoje em dia, as pessoas, muitos, eu não falo todos, mas muitas pessoas estão preocupadas em vir na presença de Deus porque o Senhor faz, e não para a pessoa do Senhor, quem o Senhor Jesus é. O que acontece? São ensinados muitas vezes dessa forma, buscar só coisas materiais, ou então só coisas que precisam ali. Gente, tem muitas pessoas que vêm na presença de Deus por amor, graças a Deus, mas tem muitas pessoas que vêm também pela dor. Não, eu vou na igreja, eu vou procurar Deus para me aliviar. Não, eu estou sufocado, eu não aguento mais a tribulação, o coração está até fechado, desesperado. Eu vou na presença de Deus para quê? Buscar só aquilo. Mas só que esquece que não é só buscar a solução daquele problema, a solução daquela luta, e sim o que? Mais tentar conhecer quem é o Deus que a gente serve. As pessoas, muitas delas, não pensam nisso. Pensam que igreja é só hospital, não é banco. Igreja que é só a advocacia, um juiz. Mas não é, muito mais do que isso. A palavra do Senhor de hoje fala que a gente que já tem essa casca, que já tem mais esse tempo com Deus, temos que aprender a buscar o quê? Uma convivência com Deus, querer conhecer quem é o Deus que a gente serve, quem é o Jesus, o Senhor Jesus da Bíblia fala. Amém? É isso que a gente tem que procurar também. Está errado pedir as coisas? Não, super certo. Se a gente pedir com todo o coração ali, Deus responde, porque Deus ouve o que? Um coração quebrantado, uma oração sincera. Deus ouve. Mas, gente, não vai buscar o Senhor Jesus por interesse, não. Vai buscar o Senhor Jesus, os caminhos do Senhor Jesus, não para ficar no momento que eu batizei nas águas até o dia que Deus me levar, quando eu for descansar. Não, só vir na igreja,
aquele dia a dia de rotina, não. Faça diferente. Faça igual naquele primeiro dia ali, naquele primeiro contato com o Senhor Jesus ali, aquela alegria, aquela paixão pela palavra, aquele fogo no coração de fazer a obra dele, de buscar, aquela sede de aprender a palavra de Deus, de aprender a orar. Que muitas pessoas aprender a orar que eu falo, não é de falar bonito não. Aprender a orar que eu falo é você se soltar, é o que? Aquela oração de dentro do seu coração ali, aquele coração limpa, coração quebrantado, não aquele tenha não, aquela pessoa do meu lado ali está orando bonita ali, eu vou orar igual ela. Não, isso não existe, Deus nem recebe isso. Temos que aprender, gente, a buscar verdadeiramente quem é o nosso Deus. E a Bíblia fala o seguinte, no versículo 13 e 14, para a gente se fortalecer na palavra dele. Quando vir as lutas, se a gente estiver forte, o que acontece? Nada vai nos abalar. Se alguém da nossa casa estiver caindo, se a gente verdadeiramente estiver com encontro com Deus ali, o que acontece? Vamos ser coluna da nossa casa. Gente, vamos acordar. A nossa igreja, agora eu falo de 4 paredes. A nossa igreja, se a gente tiver união, aquela união espiritual, de todo mundo vir com o propósito de quê? Buscar a Deus, de adorar a Deus de verdade, o que acontece? Mal nenhum acontece. As comportas do inferno vão sempre ficar fechadas. Por quê? O Senhor Jesus vai estar andando no meio de nós, abençoando, fortalecendo, transformando a vida espiritual de cada um. E não fica só aí não. Porque quando primeiramente a gente vai para buscar a Deus, e quando a gente começa o quê? A querer, a ter uma carga espiritual. Como assim carga espiritual? Aquela bagagem espiritual. É começar a jejuar, começar a orar. Senhor, todas as vezes que eu for orar na presença de Deus, eu não vou ficar só pedindo não. Eu vou dar um tempo também de adorar Ele, de agradecer, coisas que muito cristão não faz hoje mais. Agradecer até pelos problemas, agradecer por uma palavra difícil, uma situação difícil, uma perda. Gente, se a gente olhar para o lado espiritual, uma perda pode ser um livramento. Temos que parar de olhar, parar de julgar só com os olhos carnais. Vamos acordar. Deus chamou cada um de nós para sermos diferentes, geração eleita. Gente, não para encher banco de igreja de pessoas automáticas, de pessoas de aparência, de pessoas cheias delas mesmas, pensando que só vir nos cultos já está salvo. Deus chamou a gente para mais. Ele quer mais, sabe por quê? Ele conhece cada coração, Ele conhece o íntimo de cada um de nós e sabe que podemos fazer muito mais para Ele, para os caminhos dEle. Amém? O que acontece hoje dentro das igrejas, vamos supor, se eu sou obreiro, se o pastor vê uma coisa errada, eu falo, irmão, não faça dessa forma não. Talvez a pessoa senta, talvez a pessoa evangeliza mais, deixa o material para um lado, deixa a igreja julgada. Gente, lembra, os obreiros não estão fazendo nada para pastor, e sim para a obra é de quem? De Deus. A mesma coisa um pastor, uma pastora, um missionário, um pregador, um presbítero, um diácono. Quando está fazendo a obra, o que acontece? Não está fazendo, gente, para aparecer, não está fazendo para o povo, é uma oferta para quem? Para Deus. Então quem está na frente tem que fazer, em primeiro lugar, para Deus, e ensinar o povo, mas dentro da palavra. Amém? As pessoas, a gente quando está sentado, temos que fazer o melhor. Como assim o melhor? Dar a verdadeira oferta. Qual que é a verdadeira oferta? Quebrantar o nosso coração, seja na oração, seja no louvor, seja tudo que for fazer para a palavra de Deus. Gente, eu quero que a minha igreja cresça. Sabe qual é o primeiro passo da igreja crescer? Sabe qual? Primeiramente, cada um de nós falar assim, a partir de hoje eu vou orar para a minha igreja.
Amém? Já está um passo muito importante para o crescimento espiritual e também para vir pessoas para a igreja. Porque olha só, como que Deus vai mandar pessoas para a igreja, para a casa dele, se as pessoas que estão anos e anos de casa, assim, eu falo pessoas que têm até quase descansando já de tanta idade, que está na presença de Deus, talvez pessoas que cresceram no berço evangélico até hoje está lá, mas o que? Só vem no culto, participa e vai embora. Não se preocupe o que? Pegar a palavra, pedir a Deus discernimento da palavra, viver a palavra que recebeu e o melhor de tudo, interceder, fazer o melhor para onde? Para a igreja, para o corpo de Cristo. Porque desde o momento que cada um de nós fazer a nossa parte, que é buscar a Deus, que é quebrantar o nosso coração, quando Deus falar para cada um de nós, Deus vai dando mais oportunidade, Deus vai abrindo portas para quê? De pessoas que estão precisando de uma palavra de Deus, a gente abrir nossa boca e chegar e falar com aquela pessoa. Mas primeiro é preciso fazer isso. Quando Deus falar, Senhor, eu quero ter ouvidos sensíveis à sua palavra. Meu Deus, toda vez que eu entrar na sua presença, meu Pai, não deixe o meu coração esfriar. Tira o coração de pedra, Senhor. Eu quero ter um coração o quê? Obediente e voltado para a sua palavra. Amém? Porque, gente, doutrina que o homem escreve não salva ninguém, mas a palavra do Senhor salva. Amém? Jesus salva. Então, gente, vamos colocar mais o nosso coração aonde? Na palavra de Deus, nos caminhos do Senhor. Porque o que acontece? Tem muitas pessoas que ao ouvir uma palavra que a segunda parte do estudo de hoje vai pensar que é ofensa, mas não para um minuto. Senhor, me dá discernimento espiritual. Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 3. Isaías capítulo 1, versículo 3. Amém? Todos acharam? Isaías capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento do meu povo, não entende. Amém? Gente, a palavra do Senhor hoje, igual foi falado em Hebreus, é para certas palavras dessa forma que a Bíblia, tem hora, mostra para a gente a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que quando abre a Bíblia para ler, que seja em casa, então no culto, que seja no congresso, muitas pessoas vê uma palavra dessa, vai ficar ofendida, mas, gente, temos que abrir o nosso coração e, Senhor, me dá um entendimento da sua palavra. Vamos
Vamos procurar entender Isaías, capítulo 1, no versículo 3. Gente, por que fala ali do boi? E por que fala ali do jumento? Não é chamando ninguém de boi e jumento, não. Longe disso. Sabe o que acontece? Uma pessoa que cria boi, o que acontece? Quando tem aquele carro de boi lá, se você treinar um boi, aquele boi fica obediente para quê? Seguir o que aprendeu. O que o instrutor ali, que é o dono dele ali, ensinou ele para viver, trabalhar todos os dias, certo? O jumento, o que acontece? Ele conhece a manjedoura, ele conhece de onde ele veio. Mas por que essa palavra, pastor? Infelizmente, tem muitas pessoas que vivem na igreja tem muitos anos, que seja na mesma igreja, que começou na igreja, depois veio para outra, ou assim, foi fazendo durante a sua vida. Mas tem muitas pessoas que nunca teve um verdadeiro encontro com Deus. Essa palavra não é para chamar ninguém de bicho, não. Longe disso. Essa palavra é para mostrar, gente, que um animal que não tem consciência, ela conhece o seu dono. Mas infelizmente tem muitas pessoas que se dizem evangélico, cristão, mas não conhecem o Deus que ela serve. Não conhece o dono ali da verdade, não conhece ali o caminho da salvação ali. Já ouviu falar de Jesus, mas infelizmente o que? Vem na igreja só para buscar as coisas que está precisando. Quando está tudo bem, beleza, estou fazendo o meu melhor. Quando está ruim, se bobear, nem na igreja vem. Ou quando vem, fica empurrado, não aceita a palavra, ainda mais se for ler uma palavra dessa que foi lida agora, de Isaías, a pessoa se bobear até sai para a porta da igreja. Por quê? São pessoas que talvez têm anos de igreja, mas infelizmente nunca teve sequer encontro com o Senhor. Nunca se esvaziou delas mesmas e deixou que Deus entrar, transformar, renovar. Amém? Então temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Quando a gente está muito confiante, não, hoje nada me para mais, hoje eu tô certo, hoje eu tô santão, hoje eu tô super forte, hoje nada me abala. Quer dizer, está confiando em si. E talvez por estar confiando tanto em si, o que acontece? Lê pouca Bíblia, se jejuava, começa a parar de jejuar. Aí o que acontece? Quando vem na igreja, ou então até mesmo na sua casa, quando está buscando o Senhor ali, começa o que? A relaxar. Em vez de adorar o Senhor Jesus ali, começa a falar uma coisa, buscar outra. Aí quando vê a oração que teve ali para Deus ali, não teve um agradecimento, não teve nenhum momento ali para Deus parar e começar a falar com a gente. Porque estou cheio de mim mesmo, estou autoconfiante. Aí o que acontece? Eu venho na igreja, não estou na rua, eu preciso, no caso, conversar com uma pessoa, mas o meu coração está tão cheio ali de mim ali, e eu começo a falar palavras repetidas, palavras que vazias, palavras que não vai dar o que? Uma transformação para a pessoa que está escutando. Olha o que acontece, a pessoa fica fraca, a pessoa fica sem a presença do Senhor. Não, isso aí pode fazer, porque isso aí não tem problema nenhum não. Deus não está nem vendo. Gente, é hora da gente acordar, é hora da gente renovar a nossa vida espiritual, o nosso conceito do que é verdadeiramente buscar a Deus, servir a Deus. É momento agora da gente procurar conhecer o Deus que a gente serve de verdade, aquele verdadeiro encontro que você, quando a gente está chorando,
quando a gente está ali orando, a gente até chora, a gente sente até aquele calor e muitas vezes até fala em línguas, naturalmente, porque você está permitindo ali que Deus ali fale com você, e não que fazendo coisa para o homem ver, para a mulher ver, não, amém? Hoje a gente tem uma coisa tão importante, mas as pessoas esquecem, sabe qual é? O principal da vida cristã é a gente estar ligado com quem? O Senhor Jesus, amém? Não é homem, não é mulher, não é placa de igreja, não é forma que de denominação age, não é o que? Doutrina que o homem escreve quando abre domínio, nada disso. Não é roupa, nada. A coisa mais importante que temos e precisamos saber é o que? Olha, verdadeiramente eu não sou nada sem o meu Deus. Se o Senhor Jesus me tirou de onde que eu era, do que eu fazia, poxa, é para mim conhecer Ele, para mim ficar cheio dEle e ser instrumento nas mãos dEle para transformação minha, da minha casa, da minha igreja, o pessoal que trabalha comigo, dos meus amigos, todo mundo. Mas primeiro eu preciso ter essa atitude de dar o que mais importância para o Deus que eu sirvo, de dar mais importância para a palavra de Deus, a palavra que Ele dá. Porque se a gente pegar a Bíblia e abrir, se a gente, primeiramente, antes de abrir a Bíblia, Senhor, fala comigo, eu vou ler a Bíblia do Senhor, eu vou ler a palavra do Senhor, fala comigo. Se toda vez antes de a gente abrir a Bíblia e falar, Senhor, fala comigo, o que acontece? Você pode abrir no mesmo versículo toda hora, mas Deus vai falar uma palavra diferente para você a cada momento. A cada momento que você estiver precisando ali, pode ser no mesmo lugar, Deus vai falar de uma forma diferente com você. Mas é preciso que a gente se libertar desse negócio, tudo eu, esvaziar e começar a encher de Jesus, palavra do Senhor Jesus, quem é o Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus significa para mim. Essa é uma pergunta que cada um de nós tem que fazer. O que o Senhor Jesus significa verdadeiramente para mim? Qual é o significado? Por que o Senhor Jesus me tirou do fundo do poço e me colocou, me transformou, me fez da forma que eu sou hoje? É coisa que a gente tem que parar e pensar. Se a palavra do Senhor Jesus fala que deixamos de ser escravos e viramos filhos, falou, gente, então temos que aprender que nem sempre vai ser mil maravilhas. O Evangelho não é mil maravilhas. O Evangelho é o que? Provas, mais provas, lutas, mas é para quê? É para forjar a vida espiritual, é para forjar verdadeiramente o cristão. A gente precisa, gente, criar uma casca. Como assim? A gente recebendo não, uma palavra forte, muitas vezes o descascado, muitas vezes o que? Muitas vezes não é o homem que fala não, muitas vezes a gente ajoelhado, Senhor, fala comigo dentro do nosso quarto, Senhor, fala comigo. A gente nem abriu a Bíblia ainda, mas quando a gente abre, tem uma palavra ali, de descasco ali, né, de puxão de orelha ali. Aí o Senhor falou comigo no momento, mas eu não aceitei a palavra, nossa palavra não foi para mim. Gente, temos que parar de ser assim, porque o nosso Pai só quer o nosso bem, amém? O nosso Pai, Ele só quer o quê? Pessoas de coração transformado, renovado em outro, não pessoas de aparência, mas sim pessoas que verdadeiramente Ele vai olhar e falar, ó, eu estou olhando o meu filho, eu estou olhando a minha filha, no coração dele, e está aprovado. É isso que o Senhor Jesus quer de cada um de nós, amém? Então, gente, vamos nos fortalecer mais nessa parte, porque toda vez que a gente continua,
a gente olhar para o homem, a gente vai cair. Mas desde o momento que a gente deixar Deus falar conosco, desde o momento que a gente abrir nossa Bíblia e diz, pronto, Senhor, é a palavra que o Senhor quer que eu reflita nela, então eis-me aqui. Leia a palavra do Senhor e depois ore em cima da palavra que você leu, porque é edificação. Amém? Se estiver no culto, se for uma palavra pesada, igual por exemplo essa de Isaías, que muitas pessoas talvez não entendem. Ah não, está me chamando de animal. Eu falei, não, presta atenção na palavra. É para mostrar o quê? Que pessoas que têm entendimento, que são mais superiores do que animais, mas têm dificuldade de quê? De respeitar a palavra do Senhor Jesus, de obedecer a palavra do Senhor Jesus, tem dificuldade de quê? De buscar o que? Um crescimento espiritual, tem dificuldade de quê? De trilhar, de andar nos caminhos que Deus fala na palavra dele para a gente andar. Quando que um animal irracional, se você ali, o dono ali, ensinar, ele vai seguir. Somos melhores que o animal. Deus fez essa separação. Deus capacitou cada um de nós para sermos luz. Amém? E gente, vamos olhar com mais amor para a palavra do Senhor e vamos querer buscar mais conhecer o nosso Deus. Sabe por quê? Você sabe como Jesus ele é reconhecido no passado até hoje? Gente, o único caminho, amém? Verdadeira luz. Outra, fonte de água viva, amém? Pão vivo que desceu do céu. Olha só, Jesus além, ele faz a obra completa sobre cada um de nós. Ele pega a gente lá da mão do inimigo, da lama, da escravidão, de tudo de podridão que o inimigo deixa a gente, limpa, transforma, capacita, ele dá uma veste nova. O Senhor Jesus chama a gente de filho. O Senhor Jesus, ele fala que somos o quê? Melhores do que animais, que animais não pensam, a gente pensa. O Senhor Jesus, ele chama a gente de geração eleita. E outra, ele coloca a palavra dele na nossa mão para a gente o quê? Ter oportunidade para a gente estudar, para a gente aprofundar, porque não é um curso, não é um bate-papo, a internet que vai me ensinar Jesus. O que vai me ensinar Jesus é o quê? O meu joelho, é um jejum. E outro, que é o principal, transformação espiritual, renovo espiritual, coração aberto, os olhos espirituais abertos, para quê? Para quando pegar uma Bíblia para ler, ou então uma apostila, ah não, peraí, Senhor Jesus, aqui é um material de teoria, mas eu quero que o Senhor fala comigo, eu quero aprender com o melhor. Senhor Jesus, eu quero renovar minha vida. Senhor Jesus, eu não quero ser mais um. Senhor Jesus, como o Senhor é a fonte de água viva e o pão vivo que desceu do céu, em outras palavras, além do Senhor me resgatar, me transformar, me dar uma chance, o Senhor, a Bíblia também fala que o Senhor me supre todas as necessidades. Então, gente, vamos colocar o nosso coração em Deus, amém? Porque oportunidade o Senhor Jesus nos dá a todos os momentos, a todos os dias de quê? De acordar. No dom da vida que Ele dá é para quê? Para a gente aqui aprender mais dele, para a gente entregar a nossa vida para Ele, os nossos caminhos para Ele, amém?